Em primeiro lugar, nós vamos abordar a pestilência, a peste de Hanta, o vírus Hanta, que está em alta na mídia. E em segundo lugar, vou abordar o apelo e a demanda iminentes por um descanso nacional aos domingos, uma adoração nacional aos domingos. Essas coisas foram profetizadas e agora estão acontecendo. E em terceiro lugar, vou abordar este tema maravilhoso, aplicável, com o qual todos se identificam, que é muito impactante. Vocês conseguem ver a linha de chegada? Essa é uma boa pergunta. E se vocês conseguem enxergar a linha de chegada hoje, eu lhes imploro, perseverem até o fim. Vamos lá, pessoal. É claro que isso tem sido uma tendência em relação à verdadeira epidemia de Hanta. E estão nos dizendo que, até o momento, 3 pessoas morreram a bordo do navio. E tenho acompanhado este assunto desde a semana passada, desde que a notícia foi divulgada. E agora as coisas estão piorando. A OMS divulgou uma declaração oficial afirmando que essa doença causada pelo Hantavírus é contraída quando as pessoas são expostas a roedores infectados, a urina e as fezes deles. Mas observem com atenção, embora seja raro, o Hantavírus pode se espalhar entre pessoas, certo? Isso pode levar a várias consequências, inclusive a morte. Reparem como eles nos dizem que é raro a transmissão ocorrer de pessoa para pessoa. No entanto, temos uma empresa farmacêutica específica que está prestes a iniciar a produção de sua suposta vacina contra o Hantavírus. Que isso faça sentido. Eles dizem que é raro e agora está iniciando a produção em massa de picadas para combater essa verdadeira pestilência. Amados, isso significa apenas que eles transformaram essa pestilência em arma. É isso que significa. Vou repetir isso. Eles declararam oficialmente que essa pestilência raramente se transmite de pessoa para pessoa. E agora a mídia está nos alarmando, colocando medo, atenção, Hantavírus, atenção, a pestilência, atenção. 17 membros daquele navio de cruzeiro eram americanos e agora retornaram aos Estados Unidos para diferentes partes do país, especialmente para o estado de Nebraska. Bem, eu consultei o mapa. Nebraska é um dos estados centrais. Estados centrais, a partir daí, é só infectar. E não acredito que vá ser uma transmissão natural. Eles já transformaram essa pestilência em arma. E será que agora estão semeando as sementes para a próxima suposta pandemia? Observem com atenção. Está armado. Escutem novamente. Eu ficaria preocupado porque o período de incubação do Hantavírus pode chegar a uma semana. Pode ser muito perigoso. Pode assumir a forma de uma doença pulmonar que afeta os pulmões e a respiração, ou pode ser uma doença hemorrágica que afeta a função renal, a função dos rins. Ambos podem ser, extraordinariamente sérios. Não se transmite facilmente de pessoa para pessoa. O modo de transmissão ocorre principalmente através da exposição às fezes ou à urina dos roedores. Ou então essas fezes podem ser perturbadas e se espalhar pelo ar, podendo ser inaladas e contaminadas. É algo que, você sabe, qualquer pessoa que esteja na área onde houve fezes de rato pode ser exposta. Os sintomas variam dependendo da forma da doença, se é a forma renal ou a forma pulmonar. Mas se for pulmonar, os sintomas são, dificuldade para respirar, para ambos os lados, fadiga,
dor de cabeça. É uma situação muito perigosa para os passageiros de navios de cruzeiro. Eu ficaria preocupado porque o período de incubação do hantavírus pode chegar a uma semana. É possível que surjam mais casos e neste momento não se sabe ao certo quais medidas preventivas e de precaução o navio de cruzeiro adotou. Não existe antiviral ou, você sabe, uma suposta cura, mas é necessário um controle muito intenso da doença. Então, você precisa levar alguém para a UTI rapidamente. Chega disso. Amados, com base no que estamos vendo aqui, é evidente que nossa jornada está quase no fim. Esse é o meu tema hoje, mais uma vez. Com base nos acontecimentos recentes, fica claro que nossa jornada nesta terra está quase no fim. Nossa jornada de peregrinação está quase no fim. A Covid-19 e o Hunter vírus são sinais de que nossa jornada aqui na Terra, nossa peregrinação está quase no fim. E a razão pela qual digo isso é a seguinte: as 7 últimas pragas, quando forem derramadas sobre os indivíduos impenitentes, serão o castigo de Deus. O que significa que, antes das 7 últimas pragas, todas essas pragas e pestilências serão criadas pelo homem, transformadas em armas e liberadas sobre a população. E isso trará destruição, morte e grande agonia, dor excruciante. E é isso que as 7 últimas pragas serão. A vingança de Deus é a retribuição de Deus, certo? Já abordamos esses textos anteriormente. Capítulo 16 de Apocalipse, versículos 3 a 6. Capítulo 18 de Apocalipse, versículos 5 a 8. Romanos, capítulo 12, verso 9. Esses são sinais de que nossa jornada de peregrinação está quase no fim. Próximo ponto. Quem está na live comigo, lembrem-se do texto que mencionei na semana passada. Qual era o texto bíblico que mostrava que Deus queria usar roedores, ratos, como uma praga sobre as pessoas impenitentes? Qual era o texto? Enquanto falo, orem para que eles coloquem esse texto na seção de comentários. Os comentaristas das redes sociais não podem te dizer isso. Os comentaristas da grande mídia não podem te dizer isso. É um cenário bíblico. Ok, me deem essas mensagens. Muito obrigado. 1 Samuel capítulo 5. E 1 Samuel capítulo 6. A praga das hemorroidas, a praga dos ratos sobre os filisteus, foi por causa da adoração. Então, quando vemos uma pestilência na terra, semelhante ao que aconteceu entre o povo de Deus e os filisteus, entre a Arca da Aliança e o deus pagão chamado Dagon. Dagon caiu de bruços com a cabeça decepada, as mãos e as palmas das mãos também decepadas, a marca da besta na testa e a marca da besta na mão. A pestilência e a adoração falsa estão relacionadas na Bíblia. Mateus 24, versículos 7 a 9. Os alarmes já estão soando em seus ouvidos. Hoje quero dizer-lhes novamente, com base nos acontecimentos recentes. Escutem-me com atenção. Nossa jornada nesta peregrinação está quase no fim. Agora vocês entendem por que sempre começa o discurso de incentivo do poder do meio-dia, dizendo nossas saudações, bem-vindos a esse discurso de incentivo do meio-dia, seu oásis espiritual. Sobre o quê? Vamos, falem comigo. Em que? Nesta jornada de peregrinação. A viagem está quase no fim. Observem com atenção. Vale a pena observar com atenção. Agora você tem bem no centro a última frase do parágrafo de baixo, que se trata de uma instituição de feitiçaria prestes a distribuir a vacina Hunter. Que isso faça sentido quando nos dizem que a pestilência do Hunter
raramente é comunicada, transmitida de pessoa para pessoa. Será que eles vão gastar milhares, ou melhor, milhões de dólares para fabricar uma pestilência, inoculação, vacina, e depois perceberem que não poderão vendê-la porque a peste não é transmissível de homem para homem em larga escala? Por que gastar milhões, ou melhor, bilhões, em um produto que não será usado? Você só gasta milhões e bilhões se o produto for ser usado. Certo? E lembrem-se, na Bíblia, isso é chamado de feitiçaria. Capítulo 18 de Apocalipse. A feitiçaria da Babilônia. E a raiz da palavra feitiçaria eu não vou te dizer. Para aqueles que estão na live comigo, qual é a etimologia grega? A raiz grega da palavra feitiçaria no capítulo 18 de Apocalipse é feitiçaria da Babilônia. Deixe sua resposta nos comentários. Deixe isso para lá. Sim, eu voltarei a esse assunto. Olhem para essa tela aqui, meus amigos. Eu fui rápido demais. Na tela, vejam a data, 9 de setembro de 2024. 2024, isto é um ano depois de... Oh, Senhor, Tu és tão bom. Já se passou um ano desde 11 de maio de 2023. Ok, tenho várias coisas em cima da mesa neste momento. Vamos um por um. Essa palavra se chama farmacia. Obrigado a todos que comentaram. Farmacia, farmácia, droga, venenos. Muito bem, voltem aqui. Número 2. Hoje é 11 de maio. O que aconteceu há cerca de 2 anos, no dia 11, entre 11 de março de 2020 a 11 de maio de 2023? O que aconteceu em 11 de março de 2020? A OMS e os governos mundiais declararam a pandemia global. Bem, a pandemia, a Covid-19. E em 11 de maio de 2011 foi declarado que a fase de emergência havia terminado. Acabou. E 11 de hoje, o que está em alta na mídia agora? E agora estão promovendo outra vacina. O veneno da Babilônia. Prestem muita atenção, amigos. Será que foram as pessoas que tomaram a picada contra a pestilência 19? Será que agora serão eles que contrairão a pestilência da Hanta? Porque agora existe um registro, e isso me foi enviado no último sábado, do irmão Robinson. Olhem só isso, pastor. Está registrado agora nos arquivos deles, nos arquivos do tirano, que a pestilência da Hanta vírus é causada é um sintoma da pestilência 19. Isso é inacreditável. Então você aceita a punição por causa da Covid-19. E então a Hanta pestilência é o resultado. Isso é inacreditável. E agora está em alta na mídia. Será que eles vão simplesmente acionar o interruptor? Colocar um pouco de miasma no ar? E aqueles que respirarem esse miasma ficarão suscetíveis, porque receberam o elixir da pestilência 19? Essa é uma ótima pergunta. Mas vocês nos chamaram de seita, extremistas e fanáticos, é isso? Mas vocês aceitaram o veneno da Babilônia. É melhor vocês se voltarem para Deus em oração, jejum e mais oração. Muito bem, amigos. E eu devo pedir desculpas, não conseguimos transmitir ao vivo a noite do último sábado. Estávamos em campo em Atlanta para uma evangelização agressiva e eficaz. Eu que vos escrevo, fiquei preso num engarrafamento muito sério, não consegui chegar a tempo, peço desculpas, mas era isso que eu tinha reservado para vocês no último sábado, e observem com atenção. Agora diz, passageiros americanos expostos à Hanta, pestilência Hanta, desembarcaram agora nos Estados Unidos vindos do navio. Agora observem com atenção, observem o segundo da esquerda. Surto de Hantavírus. Atenção, avião com passageiro de navio de cruzeiro pousa em Atlanta. Isso foi divulgado hoje de manhã. É isso aí.
E essa é a notícia de última hora desta manhã. Esta manhã, tudo bem? O que mais posso compartilhar com vocês aqui? Observem com atenção, agora no canto superior direito, vocês veem outra pessoa nos Estados Unidos que testou positivo, ok? Vejam o item pular para baixo. A Universidade Emory fica aqui mesmo na Geórgia. Pule um nível para baixo para cortar isso. Logo acima está escrito que o navio chegou a Nebraska. Estado Central, Nebraska. Este é um relatório real que me foi enviado no último sábado pelo irmão Robinson. Observem a palavra que está bem no final. Que instituição de feitiçaria é essa? Vocês conseguem ver? Este é o registro. Observem com atenção agora. Observem as palavras sublinhadas em vermelho. Como um dos efeitos colaterais surgiram os resultados da vacinação contra a pestilência 19. Misericórdia. Amados, e lembrem-se do que eles nos disseram. A taxa de mortalidade é de 50%. Vamos comparar isso com a pestilência 19. A taxa de mortalidade não chegou nem a 10%. Este aqui tem 50%. Eles vêm falando sobre a doença X há muito tempo. Fiquem atentos à doença X, que tem uma taxa de mortalidade de quase 100%. Isso significa que se você contrair a doença, você vai para o túmulo. Com isso em mente, acredito que foi nosso irmão Carlos que nos enviou no chat a informação de que havia um vídeo lançado há alguns anos, Arquivo X. E naquele episódio de Arquivo X, falaram sobre a pestilência de Hantavírus. Isso nos foi enviado na semana passada. Estava tudo pronto para ser entregue no último sábado. Não tive oportunidade. Peço desculpas mais uma vez. Ora, certamente não consigo jogar tudo isso. Então me dê pregador em dobro. Me dê o dobro. Observem com atenção. Eles querem te desacreditar. Por quê? Porque sou um homem perigoso. Porque eu sei demais sobre a verdade. Agora essa baboseira apocalíptica de fim do mundo, né? Você conhece meu trabalho? Eu estava certo sobre Dallas, não estava? Como isso estava certo? Você tem conhecimento de algum caso de Hantavírus em sua mãe? Sim, era um vírus mortal transmitido por ratos no campo do sudoeste dos Estados Unidos há alguns anos. Segundo o jornal, a FEMA foi acionada para controlar um surto de Hantavírus. Vocês têm noção do verdadeiro poder da Agência Federal de Gestão de Emergências, FEMA? A FEMA permite que a Casa Branca suspenda o governo constitucional mediante a declaração de uma emergência nacional. Pense nisso. O que está fazendo uma agência com um poder tão abrangente gerenciando um pequeno surto viral nos subúrbios do Texas? Você está dizendo que não foi um surto tão pequeno assim? Não. Estou dizendo que não foi o Hantavírus. Misericórdia, pare por aí mesmo. Depois talvez eu tenha que cortar essa parte do vídeo. Tudo bem. Mas amigos, vou transmitir isso ao vivo para vocês. Mais tarde veremos o que acontece, ok? Portanto, entendam que todas essas coisas estão interligadas. Voltando ao meu tema, vocês percebem que naquele trecho ele estava falando sobre o Apocalipse, o fim do mundo? Reparem como no vídeo original menciona-se o fim do mundo em relação a uma pestilência. Digo-vos que, com base nos acontecimentos recentes, os sinais indicam que a nossa jornada está quase no fim. Já conseguimos ver a linha de chegada. Aguentem firme até o fim.